Então vamos lá. Vamos para o segundo tópico. O que devo fazer para... O que eu devo fazer para morrer o velho Moisés do deserto? Morrer o Moisés do deserto. É preciso, segundo tópico dessa mensagem, muito profundo, muito forte, vai te abençoar, ser curado da lepra nos sentimentos. Isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito forte, porque está nos ensinando a importância de nós recebermos a cura interior. Em Êxodo, no capítulo 4, no versículo de 6 a 7, diz assim: Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no seio. E meteu a mão no seio. E quando a tirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda: Torna a meter a mão no seio. E tornou a meter a mão no seio. Depois tirou-a do seio, e eis que se tornara como a restante da sua carne. Escute bem, quando Moisés enfiou a mão sob sua túnica, colocando-a sobre o seu peito, o seu coração, ele pôde entender como estava o seu interior. Muitas das vezes, Satanás contamina de tal maneira o nosso coração que nos descaracteriza mágoa, rancor, angústias, são piores que a lepra física. Mais uma vez, Deus o ensina que a cura vem, mas do jeito de Deus. Moisés enfia novamente a mão no peito e ela está completamente curada. Deus precisa curar a lepra que há em nossos sentimentos. O Moisés do deserto, ele morre dentro de nós quando nós somos curados da lepra que está nos nossos sentimentos. A Bíblia diz: fala a boca porque está cheio o coração. Eu quero te fazer uma pergunta. Você anda propagando o quê? Você anda falando o quê? Porque aquilo que você anda falando é aquilo a qual está em abundância no seu coração. Quando Deus mandou Moisés colocar as mãos sobre o seu peito, e a Bíblia nos fala que ali o Senhor operou uma demonstração de poderio e de domínio, Moisés, ele ficou espantado. Existe uma revelação muito forte nessa passagem bíblica. A Bíblia fala que Deus mandou Moisés colocar a mão sobre o seu peito. Ok? E a Bíblia fala que quando ele tira a mão, ele estava totalmente leprosa. E a Bíblia fala que ele manda novamente com que ele faça de novo. E a Bíblia diz que tornou a meter a mão no seio, depois tirou do peito, e eis que tornara como o restante da sua carne, ou seja, curado. Quantas pessoas, me desculpe dizer isso, mas eu preciso dizer, quantas pessoas precisam ser feridas para entender a vontade de Deus? Aqui está uma demonstração. Deus teve que mostrar algo, gerando em Moisés o que? Uma lepra na sua mão, para ele crer, para ele acreditar.
para ele saber que o que Deus estava mandando ele fazer era sério, tinha um propósito, tinha uma finalidade, tinha um projeto. Quantas pessoas, elas precisam ser feridas, não é mesmo? Elas precisam ser feridas para entender a vontade de Deus. Quantas pessoas hoje estão sofrendo na sua vida sentimental, na sua vida conjugal? Quantas pessoas estão sofrendo financeiramente? Quantas pessoas estão passando por fases difíceis na vida porque não obedecem à vontade de Deus, né? Moisés teve que ter a mão ferida para ele começar a entender que a coisa era séria. Eu me lembro, uma certa vez, Deus, ele falou comigo. E quando Deus falou comigo, ele usou as seguintes palavras: eu quero que você vá para os presídios pregar o evangelho. Ele falou comigo a primeira vez. A segunda vez eu estava em culto de oração. E ele tomou um dos seus vasos em profecia e tornou a me dizer para que eu fosse aos presídios evangelizar. E nessa correria, né, para lá, para cá, para lá, para cá, às vezes a gente não leva muito a sério o que Deus nos fala. E continuei normal, pregando para lá, para cá, até que um dia, eu me lembro, eu estava pregando em um congresso, Deus tomou uma senhora em profecia e disse: já te falei a primeira, já te falei a segunda, agora estou te falando a terceira e última vez. Se tu não fores, eu te levarei. É sério. É sério. E eu me lembro que eu estava na cidade de Sumaré na época, estava pregando lá, e eu conheci o irmão Jarbas, cego, né? E dirigia aquele trabalho naquela igreja Assembleia da Madureira, naquela época, ele e a sua esposa, e ele ia testemunhar numa cidade que era divisa ali com Mato Grosso do Sul. Tudo bem, fomos, a sua esposa dirigiu, né? Aí quando ela cansou, me passou o carro para dirigir, aí eu fui dirigir, chegamos na cidade, ele pregou o evangelho, também falei um pouco, enfim. Na volta, eu estava dirigindo o carro, né? E passamos por uma barreira policial, e eu não percebi, porque eu estava tão envolvido falando das coisas de Deus, né, com o irmão Jarbas naquela época, que passei a quase 80 por hora ali na barreira policial. Aí, quando eu percebi que era uma barreira policial, eu encostei o carro. Aí, bom, para quem conhece o testemunho do irmão Jarbas, ele morreu, ressuscitou, hoje é cego. E quando ele levou o documento dele lá, eles puxaram a ficha, resumindo, nós fomos parar numa delegacia em Assis. E eu lembro isso até hoje. E tá naquela coisa, e já vingou, e não tinha mais nada, tem uma que deve, tem uma que não deve, não sei o que, já tinham me liberado, eu fiquei ali, mas como ele estava lá, eu tive que estar junto com o companheiro. Permaneci lá com ele, a sua esposa, para resolver a questão. Vieram alguns irmãos lá de Assis. Resumindo, eu cheguei num canto e fui orar. Eu fui falar com Deus. Falei: Deus, por que tu permitiste isso acontecer? E Deus falou comigo forte. Ele disse: tu lembras que eu usei o meu vaso e falei para você que se você não fosse, eu iria te levar? Pois bem, meu servo, eu te trouxe. Meus irmãos, quando Deus falou isso para mim, o Senhor me é testemunha do que eu estou falando aqui. Eu mais que depressa chamei o delegado e pedi para ele: por favor, reúna os presos, porque eu preciso falar de Jesus para eles. E ele chamou os presos ali para o pátio, era um número muito alto, presidiários que estavam ali naquela delegacia, havia várias casas, e eles sentaram em vários grupos. E eu comecei a pregar, comecei a falar de Jesus, comecei a contar o meu testemunho, a minha experiência antes de eu conhecer Jesus.
E, meus queridos, eu vi a glória de Deus. Naquele dia, mais de 40 presidiários aceitaram a Jesus. Quando eu acabei de pregar, liberaram o irmão Jarbas e me liberaram também. Ou seja, resumindo, muitas das vezes temos que ser feridos em alguma área para entendermos a vontade de Deus. Muitas das vezes Deus fala com você de forma branda e você não entende. Deus estava falando com Moisés, aí Deus teve que mostrar algo terrível para Moisés, fazendo com que sua mão ficasse leprosa. Aí ele levou um susto e começou a entender. Irmão, não precisa Deus te dar sustos. Não precisa Deus fazer essas coisas. Basta obedecer à vontade de Deus. Eu entendo também que pela forma que a Bíblia nos fala que Moisés repousou a sua mão sobre o seu peito, sobre o seu tórax, está falando de sentimentos também. Sentimentos. Quantos sentimentos, quantas pessoas estão leprosas na alma? Quantas pessoas estão doentes na alma? Quantas pessoas, só de você chegar perto dela, você já sente mal? Não é porque aquela pessoa é uma pessoa negativa, não, é porque aquela pessoa é uma pessoa carregada de sentimentos maus, é uma pessoa que está, sabe, dominada por mágoas, por angústias, por falta de perdão. A pessoa está carregada de ódio no seu coração, de rancor. E não há possibilidade do Espírito de Deus habitar no coração assim. Não há possibilidade do Espírito de Deus fazer morada em corações assim. Então eu quero que você entenda que o Moisés do deserto morre quando Deus sara os nossos sentimentos. Eu quero que você entenda, meu querido, que Deus tem um projeto para você. Deus tem uma obra na sua vida. Deus preparou algo magnífico para você e Ele vai te honrar. Ele vai te exaltar. Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. E Ele vai mostrar que Ele é Deus com você. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele é justo. Ele é amigo. Ele não quer maltratar você, mas entenda, você é escolhido dele. Ele tem uma obra na sua vida. Ele tem um projeto a ser feito através de você. E a Bíblia fala que os planos de Deus jamais serão frustrados. Então, nesta hora, eu quero ministrar sobre os seus sentimentos. Eu quero liberar sobre a sua vida a palavra de libertação, para você propagar coisas boas. A Bíblia fala o que em Isaías 61? Eis que o Espírito de Deus me ungiu para apregoar boas novas. Fale coisas boas, fale coisas bonitas. Deus se agrada quando você propaga coisas boas. Deus é glorificado quando você fala das coisas bonitas que Ele tem feito na sua vida. Fala a boca o que está cheio o coração. Eu quero determinar no nome de Jesus que esta mágoa, que este rancor, que este ódio, que este receio, que esta falta de perdão é quebrado na sua vida e você é liberto para abençoar, para ser abençoado, para prosperar, para vencer na vida, para você entender que Deus tem um projeto na sua vida, que você é um vaso que Deus quer usar. Agora, em terceiro lugar, o que devemos fazer para que o Moisés do deserto morra